Economia brasileira avança quase 3% em 2022 com a ajuda de serviços e indústria. Lula assina medida provisória e garante retorno do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600. E você vai ver também. Desenrola. Novo programa que vai renegociar dívidas de água, gás e telefonia deve ser lançado na próxima semana. Operadora Oi entra com novo pedido de recuperação judicial. Ministro dos Transportes da Grécia renuncia após acidente que matou cerca de 40 pessoas. E ainda, cachorro é resgatado com vida dos escombros 3 semanas após os terremotos na Turquia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora 1h04 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Clara. Você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. A retomada do setor de serviços impulsionou a atividade econômica brasileira em 2022. Com isso, o PIB fechou o ano em alta, apesar da queda no último trimestre. Com o avanço da vacinação e a flexibilização da pandemia, o setor de serviços, o principal da economia brasileira, ganhou força e impulsionou a atividade econômica. O segmento acelerou principalmente no primeiro semestre, com estímulos fiscais dados à economia, junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades provocou um aumento expressivo do consumo. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022. Apesar do crescimento registrado no ano, no segundo semestre os fenômenos reduziram o ritmo e causaram uma desaceleração gradual da economia. O resultado foi uma queda de 0,2% no quarto trimestre do ano, interrompendo uma sequência de 5 trimestres positivos. Ainda assim, em relação ao quarto trimestre de 2021, a atividade teve um avanço de 1,9% em 2022. Os grupos que mais tiveram destaques com o PIB em 2022 foram serviços e indústria, que juntos representam cerca de 90% do indicador. Em valores correntes, o PIB brasileiro totalizou 9 trilhões e 900 bilhões de reais em 2022, com taxa de investimento de 18,8%. A tendência é que a atividade tenha um crescimento mais contido neste ano, influenciada não apenas pelo ambiente doméstico, mas também pelo cenário internacional, já que as projeções também são de desaceleração. O ex-chefe da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, deve ser indicado para a direção da Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN será transferida para a Casa Civil. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, informou que o governo deve escolher o senador Luiz Fernando Correia como novo comandante da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo Costa, o presidente Lula quer um nome de sua estrita confiança na ABIN. Correia atuou na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na segurança nas Olimpíadas e foi diretor-geral da Polícia Federal. Lula já teria pedido que Luiz Correia apresentasse um projeto de uma agência moderna de informação. O nome dele precisa passar pela aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O presidente Lula decidiu transferir a Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, para o Ministério da Casa Civil, como uma medida provisória, devendo ser editada nos próximos dias com a formalização da mudança. A medida acontece após críticas à ABIN e aos serviços de inteligência em razão das falhas na prevenção para evitar os ataques e depredações do Palácio do Planalto e das sedes dos outros 2 poderes por radicais no dia 8 de janeiro. Segundo Costa, Lula reforçou que não faz sentido que a agência de inteligência seja pega de surpresa sobre o que está acontecendo e avisar só 12 horas depois do ocorrido.
Em cerimônia no Palácio do Planalto, agora há pouco, o presidente Lula assinou a medida provisória do novo Bolsa Família. 700 mil famílias que têm direito ao benefício vão ser contempladas e as que não se encaixam nos critérios vão deixar o programa. O governo do presidente Lula retoma o Bolsa Família, programa social que vai pagar pelo menos R$ 600 por assistido. As famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um adicional de R$ 150 e ainda R$ 50 adicionais para cada criança e jovem com idade entre 7 e 18 anos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que 700 mil famílias que têm o direito ao benefício e que estavam de fora do programa vão passar a ser contempladas. Elas vão ocupar o espaço deixado por beneficiários que vão sair do Bolsa Família após o governo ter identificado que havia pagamentos para as pessoas que não se encaixavam nos critérios. O ministro afirmou também que, a partir do dia 20, começarão a ser feitos os pagamentos já de acordo com as novas regras do Bolsa Família. De acordo com Dias, a ideia do governo ao fazer o desenho do novo programa social é proporcionar pelo menos R$ 142 por pessoa em cada casa. Dias acrescentou ainda que o pagamento do Bolsa Família em 2023 terá impacto de menos de R$ 175 bilhões no orçamento da União. O programa Desenrola do governo, que pretende reduzir o número de famílias inadimplentes, está previsto para ser anunciado na próxima semana. O projeto vai facilitar a renegociação de dívidas de cerca de 40 milhões de brasileiros negativados. Cerca de 40 milhões de endividados vão ter a oportunidade de quitar os débitos. O governo deve lançar nos próximos dias o programa Desenrola. Criado para reduzir o número de famílias inadimplentes, o projeto promete facilitar a renegociação para brasileiros negativados. O objetivo é fazer uma espécie de leilão para dar desconto nas dívidas que vão ser refinanciadas em até 60 meses. Bancos, varejistas, companhias de água, luz e telefonia podem participar das negociações. A ideia é renegociar débitos de até R$ 5 mil de consumidores com renda de até 2 salários mínimos. Entre 2020 e 2022, a proporção de famílias endividadas passou de 66,5% para 77,9%, uma alta de 11,4 pontos percentuais. O programa faz parte de uma medida provisória que vai ser enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias. Com isso, o governo federal vai ter autorização legal para intermediar negociações com bancos e também com empresas. Dados da Serasa referentes a outubro de 2022 apontaram que as dívidas somam mais de 300 bilhões de reais. A maior parte dos débitos negativados no país é com varejistas e companhias de água, gás e telefonia. O governo também deve prever a renegociação de dívidas de consumidores que ganham mais do que 2 salários mínimos em condições diferentes. Entre processos e recuperação judicial, empresas buscam fôlego para sair de uma situação financeira difícil e evitar, é claro, a falência. Sim, e após o caso das Americanas, que veio a público no dia 11 de janeiro, a operadora Oi deu entrada no seu segundo pedido de recuperação judicial. Vamos acompanhar. O rombo milionário da varejista Americanas é considerado o quarto maior processo de recuperação judicial do Brasil, ficando atrás apenas da Odebrecht, da operadora Oi e da mineradora Samarco. Mais da metade da dívida das Americanas é com os maiores bancos brasileiros. A companhia divulgou que as dívidas chegam a 42 bilhões de reais para cerca de 7.720 credores oficiais. Recentemente, documentos da investigação interna revelaram que o Comitê de Auditoria da empresa questionou pela quarta vez seus diretores, que negam qualquer operação de risco sacado ou forfé que tenham gerado rombo. Já a operadora Oi, que acumula 43 bilhões e 700 milhões de reais em dívidas, entrou com um segundo pedido de recuperação judicial em caráter de urgência na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. O novo pedido veio meses depois da empresa sair de outro processo de recuperação judicial que encerrou em dezembro de 2022. Processo esse que levou 6 anos para ser concluído.
Como justificativa, a operadora citou que a solicitação visa sua reestruturação financeira e busca a sustentabilidade de longo prazo. A empresa de telefonia esclarece que, embora esteja avançando nas negociações com seus credores, uma série de fatores fazem urgente o pedido de recuperação judicial. Um deles é a aproximação da data de encerramento dos efeitos da tutela cautelar de urgência que tramita na Justiça do Rio de Janeiro. Para tranquilizar seus clientes, a Oi prometeu manter suas atividades. E mudando de assunto, a Polícia Federal realiza hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas em 2 regiões. A organização seria responsável por uma carga clandestina de 180 fuzis. A Justiça bloqueou cerca de 10 milhões de reais em bens de acusados por tráfico internacional de armas de uso restrito. A Operação Conexão Guarani acontece em 2 estados brasileiros, com apoio das agências policiais internacionais dos Estados Unidos e de Portugal. Os agentes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Porto Seguro e Feira de Santana, na Bahia. Além do tráfico internacional de armas, a operação tem como finalidade desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A carga clandestina teria vindo de um avião que partiu de Miami, nos Estados Unidos, e faria uma parada em um aeroporto paraguaio antes de chegar ao Rio de Janeiro, onde os fuzis seriam vendidos ilegalmente às facções criminosas. Segundo a PF, para enganar a fiscalização, os investigados registraram o conteúdo da carga como algo diferente do que era transportado, assim como atribuíram a propriedade da carga a um laranja, que também não sabia do esquema. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional de armas, comércio ilegal de armas de fogo, organização criminosa transnacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira. O calor e os temporais de verão estão sobre o país. Pelo menos 118 cidades de Minas Gerais estão em alerta para chuvas fortes. Elas podem registrar até 60 milímetros por hora de chuva e também vendavais. No litoral de São Paulo, a chuva diminui e os riscos de deslizamentos caem. Os temporais que saíram de São Paulo se dirigem para o centro-oeste e o sul, trazendo chuvas para o Rio Grande do Sul, que é o estado que vive a estiagem em diversos municípios. No norte e nordeste, a previsão também é de calor forte e chuva. Agora vamos conferir como fica o tempo aí em algumas cidades do país. Começamos por Belo Horizonte, em Minas Gerais. O dia por lá continua de calor, com chuvas rápidas durante a noite. Vemos o céu azul, mas com muitas nuvens se formando. Agora faz 29 graus e a máxima chega ainda hoje aos 31 graus. Agora vamos conferir o sul do país. Em Bento Gonçalves, o dia continua de calor, com pancadas de chuva agora pela tarde e também à noite. Vemos o céu com muitas nuvens. Agora faz 29 graus e a máxima chega aí aos 30 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo, vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor, com pancadas de chuva agora pela tarde e também à noite. Vemos o céu azul quase sem nuvens. De volta comigo, agora faz 31 graus, que é bem perto da máxima, que chega hoje aí aos 32 graus. Dani? E veja a seguir, ministro dos Transportes da Grécia renuncia após o acidente que matou cerca de 40 pessoas. E a gente mostra um resgate que é considerado um verdadeiro milagre na Turquia após 3 semanas dos terremotos. É já, não perca! Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília. E voltamos com os destaques internacionais. O primeiro-ministro da Grécia diz que a colisão entre os 2 trens na região de Larissa, no centro do país, foi uma falha humana trágica. Já o ministro dos Transportes e Infraestrutura anunciou a sua renúncia.
Ele diz que se sentia responsabilizado pela tragédia e que esse era um ato mínimo em respeito aos familiares das vítimas. Cerca de 40 pessoas morreram com a colisão e em torno de 60 estão hospitalizadas. O premier esteve no local do pior acidente ferroviário da história do país e afirmou que as causas vão ser investigadas. Acabei de voltar do local da tragédia, que ficará para sempre gravado em nossa memória coletiva. Dezenas de nossos concidadãos, a maioria deles jovens, perderam a vida em um acidente horrível sem precedentes em nosso país. Agradeço do fundo do meu coração aos homens e mulheres do Estado que se mobilizaram desde o primeiro momento. O trem de passageiros, que fazia o trajeto Atenas-Tessalônica, tinha mais de 350 pessoas a bordo e se chocou contra um comboio de carga por volta da meia-noite. Devido à violência do acidente, as locomotivas e vagões dianteiros foram pulverizados e os 2 maquinistas morreram instantaneamente. Líderes europeus enviaram condolências ao longo do dia. Gostaria de expressar minhas mais sinceras condolências às vítimas do acidente de trem que aconteceu ontem à noite em Larissa, na Grécia. Um trágico acontecimento que matou mais de 30 pessoas, deixando várias outras feridas. Gostaria de agradecer a todos os socorristas no terreno, médicos que estão fazendo o seu melhor para salvar o maior número possível de pessoas. Nossos pensamentos estão com o povo da Grécia hoje. O governo grego disse que os trens estavam viajando na mesma pista por uma razão ainda desconhecida. O diretor da estação de Larissa, palco do acidente, foi preso acusado de homicídio por negligência. Mas sindicalistas ferroviários sugeriram que o chefe da estação seria um bode expiatório, uma vez que as falhas de segurança da ferrovia são conhecidas há anos. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira a venda para Taiwan de mais de 3 bilhões de reais em munição. Após o anúncio, a China disse que a negociação prejudica gravemente as relações entre Pequim e Washington. Os Estados Unidos aprovaram a venda para Taiwan de munição para aviões de combate F-16 no valor de 619 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo Pentágono nesta quinta-feira. O pacote inclui mísseis de alta velocidade, mísseis avançados de médio alcance, além de lançadores e mísseis de treinamento. O anúncio acontece em meio às já elevadas tensões entre Estados Unidos e China sobre Taiwan e pela derrubada de um balão considerado por Washington como um dispositivo de vigilância chinês. Taiwan mantém um governo autônomo por décadas, mas a China considera a ilha parte de seu território. O Departamento de Estado americano disse que a medida está de acordo com as posições tradicionais de Washington sobre Pequim e Taipei. O Ministério das Relações Exteriores chinês condenou a negociação e disse que ela prejudica gravemente as relações sino-americanas. Já Taipei comemorou a primeira venda de armas anunciada pelos Estados Unidos neste ano, a 9ª sob a presidência de Joe Biden. Taiwan também disse que vai continuar melhorando ativamente as capacidades de defesa diante da contínua expansão militar e do comportamento provocador da China. E dados da Agência Internacional de Energia mostraram que as emissões de gás carbônico derivadas das energias fósseis aumentaram em 2022 e atingiram um nível recorde. Mas mesmo com a elevação, o índice da emissão ficou abaixo do previsto pela agência. Vamos conferir. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões de dióxido de carbono das energias fósseis aumentaram 0,9% em 2022. Atingindo um recorde de 36,8 bilhões de toneladas. As emissões globais de gás carbônico, que representam 75% dos gases de efeito estufa, vieram da maior demanda por energias fósseis relacionadas a episódios climáticos extremos e problemas no funcionamento de reatores nucleares. O uso de carvão em 2022 aumentou 1,6%, principalmente na Ásia e na Europa, devido à alta dos preços do gás nessas regiões. Já as emissões provocadas pelo uso do petróleo cresceram 2,5%. Metade do aumento é explicado pela retomada do tráfego aéreo. No continente asiático, as emissões aumentaram 4,2%. Já nos Estados Unidos, o crescimento foi de 0,8% por conta da forte demanda de energia, consequência das temperaturas extremas.
Apesar do aumento, a agência afirma que a taxa de lançamentos ficou abaixo do esperado, já que a ampliação do uso de energias renováveis, como solar e eólica, e o uso de veículos elétricos, frearam o crescimento das emissões. Na União Europeia, por exemplo, os lançamentos de gás carbônico caíram 2,5%. A agência afirma que sem o desenvolvimento dessas fontes renováveis, o aumento teria sido quase 3 vezes maior. De acordo com o relatório, as empresas do setor de energias fósseis devem assumir suas responsabilidades e compromissos públicos sobre o clima, reorientando estratégias para uma redução real das suas emissões. E o foguete da SpaceX, que teve o lançamento adiado na última segunda-feira por problemas técnicos, decolou, enfim, nesta quinta-feira rumo à Estação Espacial Internacional. Vamos ver. A decolagem aconteceu pouco depois da meia-noite no horário local do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O lançamento anterior tinha sido cancelado por um problema nos sistemas em solo. A Agência Espacial dos Estados Unidos explicou que a falha afetava o fornecimento do líquido usado para ativar os motores e que tinha sido provocado por um filtro obstruído, que foi substituído. A cápsula Dragon deve ser acoplada à Estação Espacial Internacional na madrugada de sexta, depois de uma viagem de pouco mais de 24 horas, e a equipe deve permanecer na estação por 6 meses. A presença do cosmonauta russo já estava prevista antes da ofensiva russa na Ucrânia, como parte de um programa de intercâmbio que foi mantido. A ISS é um dos últimos campos de cooperação entre os dois países. A equipe que decolou nesta quinta vai substituir os 4 membros da Crew 5, que chegaram em outubro de 2022 e que vão voltar à Terra a bordo da própria nave da SpaceX. E olha, antes de encerrar, a gente vai conferir um resgate que foi considerado um verdadeiro milagre na Turquia, onde mais de 50 mil pessoas morreram após os terremotos que atingiram o sul do país e o norte da Síria no mês passado. Pois é, 3 semanas depois, olha o tempo, equipes conseguiram resgatar um cachorro dos escombros de um prédio. O animal foi encaminhado para uma associação veterinária onde recebeu os cuidados. Vamos conferir essa história. Alex. Um vídeo divulgado pela agência de notícias DHA mostra os socorristas realizando o salvamento do animal, que estava preso entre 2 grandes paredes de concreto. Desde o dia 6 de fevereiro, equipes de emergência conseguiram salvar centenas de gatos, cães, coelhos e aves presos em Antáquia, uma das cidades mais afetadas pela tragédia. As histórias de resgates de animais são um bálsamo para os turcos, que enfrentam o maior desastre natural de sua história após o período otomano. Esse nasceu de novo, né, Dani? Pois é, forte, né? Muito. Tanto tempo depois, é um verdadeiro milagre. Um milagre. E olha, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até mais.